ninguém, nenhum partido, nenhum político que apoiou o golpe, apoiou o inocente. Bom, então, gente, estamos iniciando esse nosso primeiro programa dentro do Mandato Coletivo, que é um programa direcionado para você, que é eleitor, que é cidadão aqui do município de Petrolina ou de outras regiões que estão acompanhando o nosso mandato. É um programa onde estaremos recebendo sempre alguma personalidade, alguma liderança para discutir política pública. E esse nós estamos estreando com Marília Reis, que é vereadora da cidade do Recife, companheira do Partido dos Trabalhadores, advogada e vem dessa contribuição para discutir com a gente sobre o estado de Pernambuco, discutir um pouco sobre a conjuntura nacional, enfim, falar um pouco sobre política com P maiúsculo. Tá? Então, Marília, bem-vinda. Mais uma vez a Petrolina, né? Você tem vindo sempre, eu creio, aqui, eu vinha mais. Já conheço bem a cidade. E Marília, todos devem saber pelo sobrenome, é neta de Miguel Arraes, dessa grande liderança da história de Pernambuco. E a nossa primeira pergunta é exatamente sobre essa referência da infância, Marília. Você nasce no ano das Diretas Já, né? Isso, exatamente. O que é que significa nascer no Recife em 1984? Que significado tem para você? Ter nascido em 84, principalmente no momento político que a gente vivia, que minha família estava voltando do exílio, eu acho que foi muito determinante na minha escolha de seguir, de ver a política como forma que eu teria de transformar a sociedade, de a gente chegar aqui no mundo e dizer eu vim com alguma missão, com a missão que não é somente cuidar da minha própria vida, e no caso terminou sendo a política, porque a gente sempre teve contato com pessoas do Brasil, de fora dele também, e que vivenciaram esse momento tão difícil da nossa história, e muitas pessoas que sacrificaram sua vida, sua integridade física, psicológica, para lutar pela democracia, e não só pela democracia, porque o golpe de 64, assim como o golpe que houve em 2016, era um golpe das elites, um golpe para oprimir mais ainda a classe trabalhadora, para calar o povo brasileiro, para fazer que as pessoas não pudessem raciocinar ou enfim, pensar de forma que pudessem se indignar com o que acontece. É isso que estão tentando fazer agora, com a reforma do ensino médio, com a reforma trabalhista, acabar com os direitos dos trabalhadores, aumentar o lucro de quem explora a mão de obra e tantos outros retrocessos que estão para acontecer. Então, crescer nesse ambiente, sem dúvida, foi determinante para eu estar aqui hoje. Maravilha. Você é a primeira neta de Miguel Arraes, é isso? Entre as mulheres. Entre as mulheres. E, claro, Miguel Arraes é essa figura na história de Pernambuco representativa principalmente para o campo de esquerda, né? Hoje você está no Partido dos Trabalhadores e, claro, na tua trajetória política, com certeza tem aí as referências de Miguel Arraes. O que é que você tem de referência dele? Que herança você diz assim, olha, isso aqui eu não posso largar? O exemplo maior que a gente tem de Arraes, eu acho que a gente pode elencar a coragem. A coragem de ter inovado, porque na época em que ele tomou as atitudes que tomou aqui no Estado, estar do lado do povo não era o normal da política. O Estado e os políticos estavam a serviço dos poderosos, da elite, de quem bancava para eles estarem ali. E Arraes, como ele próprio dizia, foi um candidato eleito pela poeira. E por isso a poeira era o povo, a massa. E por isso mesmo ele tinha esse compromisso com as pessoas. E fez o acordo do campo, ou seja, garantiu os direitos trabalhistas do trabalhador rural, que naquela época vivia como escravo, mesmo a CLT já estando em vigor fazia mais de 20 anos, e tantas outras atitudes de Arraes. O MCP, Movimento de Cultura Popular, que procurava fazer que as pessoas não só se alfabetizassem, tivessem acesso à cultura, à educação, mas também tivessem um senso crítico acerca da política, do momento político que viviam. E essa tentativa de incluir a classe trabalhadora, de fazer que o povo tivesse consciência de seu papel na sociedade, fez que Arraes fosse perseguido e sofresse tudo aquilo que sofreu, mas ainda assim ele se manteve firme e coerente durante toda a sua vida, esteve daquele mesmo lado. E nesse momento
eu penso muito assim, o que era que a Arraes faria? Eu não sou, quem sou eu para dizer o que era que a Arraes faria, o que a Arraes diria? Mas eu sei exatamente contra o que, eu sei exatamente do lado que ele não estaria no momento. E é por isso que eu optei por estar no Partido dos Trabalhadores, que hoje, na conjuntura política que a gente está vivendo, é o partido que representa a priorização do povo. Foi o primeiro partido que, quando chegou ao poder, colocou o povo como prioridade no Brasil. E vocês aqui do Sertão são as maiores testemunhas dessa política para combater as desigualdades que o PT colocou em prática aqui no Brasil. Quando a gente pensa assim, em Pernambuco, e aí a figura de Miguel Arraes está colada a essa história, Pernambuco tem uma história de manifestação de luta por liberdade, né? De luta por emancipação. E foi muito polido por causa disso, sofreu muito. Exatamente. E aí você tem figuras bastante emblemáticas e representativas, desde Frei Caneca, ou antes Henrique Dias, e mais tarde Miguel Arraes, Paulo Freire, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Pernambuco, portanto, é uma região que representa luta por liberdade, né, por justiça social. O que é que significa hoje Pernambuco estar sendo governada por Paulo Câmara? Durante a campanha de 2014, nos meus discursos, eu falava sempre de que Pernambuco era um estado irredento, Pernambuco não podia ter dono. E eu acho que Pernambuco agora está se dando conta disso, do quanto a história pesa na opinião do nosso povo. Por isso que é um governo tão rejeitado, é rejeitado por quase 80% da população. É um governador que, se a eleição fosse hoje, teria cerca de 5% das intenções de voto. Então, é algo que a gente precisa mudar. Acho que Pernambuco está vendo que o voto serve para dar independência ao povo, para transformar uma realidade, não serve para fazer homenagem. E é por isso que a gente está dessa maneira, está sem liderança, está sendo governado por um grupo político que é um amontoado de pessoas que só visa o poder e que está acéfalo, não tem quem comande. E o governador é uma prova disso. A gente, logo no início do governo dele, teve a crise carcerária, aquela confusão, todo o problema das rebeliões nos presídios. Com presença do Exército, né, por quase 2 meses no Recife. Situação gravíssima, e ninguém viu o governador. O governador não foi à TV, não foi à imprensa, às rádios para tranquilizar a população, para dizer o que era que ele estava pensando ou quais providências estava tomando como solução. A gente teve esses enchentes gravíssimas que aconteceram, principalmente na região da Zona da Mata, do Recife, e que já deveria ser um problema solucionado diante de tantos projetos que chegaram para Pernambuco, projetos que foram mal executados, muitos deles. Sim. E a gente não viu também o governador dar nenhuma satisfação. Quando o governador apareceu para falar, foi para dizer que estava contrariando o seu partido, que estava arrependido, o partido arrependido, tomando uma posição contra a reforma da Previdência, e o governador apareceu para dizer que era a favor da reforma. Sim. Então, assim, ele é um governador que não dá uma dentro. Não sei. Me diz, esse governador é o governador do PSB, que não é o mesmo PSB de Arraes. Sem dúvida, isso aí o povo está vendo. E daí você teve uma passagem pelo PSB, rompeu com o PSB, e eu gostaria de saber quais são as motivações desse rompimento. Você vem para o PT, dentro do PT você tem se situado de que forma? Eu iniciei minha militância no PSB, passei metade da minha vida militando no partido. Posso dizer que o PSB não era somente o PSB de Arraes. O PSB era o PSB de muita gente que ajudou a construir o partido, inclusive de minha parte também. Dediquei muito de minha vida para construir o partido, e ele traiu a luta de todas essas pessoas. Esse grupo que está aí traiu a luta de todas essas pessoas. O PSB deixou de ser um partido de esquerda para ser um partido totalmente pragmático e golpista, apoia o golpe, apoiando, e agora oportunisticamente, depois que o governo Temer ruiu, começou a pedir eleições diretas, a se colocar na oposição. Agora é tarde demais. Ninguém, nenhum partido, nenhum político que apoiou o golpe apoiou o inocente. Todo mundo que estava articulando, principalmente os articuladores do golpe, tinha muita gente do PSB que estava articulando o golpe, sabia que o golpe era para isso. O golpe não era para acabar com a corrupção. Eles sabiam que não tinha sido o PT que tinha inventado a corrupção. Sim. Eles estavam ali para encobrir
a corrupção dos que fazem parte eu gosto de chamar a curriola do golpe, e, além disso, para tirar os direitos do trabalhador, para retroceder tudo aquilo que a gente tinha conquistado, para acabar com a soberania nacional, para entregar o nosso patrimônio para o estrangeiro explorar. É um golpe que significou a luta de classes, é isso que a gente está vivendo no Brasil. E quem apoiou naquela época, eu não digo nem a massa, as pessoas que foram para a rua de verde e amarelo, esses aí foram usados. Mas os políticos que estavam apoiando, os partidos e as lideranças políticas, sabiam do que se tratava. Então não adianta agora dar uma de bom moço e dizer que está arrependido. E esse não seria o lado que a Raiz tomaria. E não digo nem somente essas ações perseguidoras que o PSB tem feito com lideranças que divergem, que por algum motivo são contra, ou que derrotaram os candidatos apoiados pelo governador e estão hoje governando os municípios, prefeitos que estão governando municípios e estão sendo perseguidos. Quem sofre com isso é o povo. Sim. E nunca a Raiz tomou esse tipo de atitude. Você tem aí, dentro desse cenário, todo esse processo de criminalização ao PT, né? E, de certa forma, o que se tem de resultado eleitoral nesses anos, esses 2 últimos anos, é também resultado desse processo de perseguição ao Partido dos Trabalhadores. Como é que você está vendo hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, que tipo de posicionamento você tem, que tipo de direcionamento o partido deve ter, diante dessa conjuntura, o que é que você tem defendido? Eu terminei sem responder a tua pergunta toda, mas desculpa. Quando dizem, mas você mudou para o PT, não é que eu tenha mudado para o PT, eu vim para o PT para continuar do mesmo lado, porque diante do momento que a gente estava vivendo, eu comecei a notar que defender o PT de todo esse linchamento, essa tentativa de linchamento político que o partido tinha passado, vem passando, na verdade, defender o presidente Lula é defender o legado da esquerda. Hoje, o PT protagoniza a criminalização da esquerda como um todo, não é somente um partido. Os movimentos sociais também estão sendo criminalizados. Por quê? Porque para a elite, para a classe dominante, é muito interessante que se ache que um sindicato que luta pelo direito do trabalhador, que um sindicato é coisa marginal. Sim. Entendeu? Então, é todo esse ambiente que está sendo criado para que a opinião pública fique ou alheia ou contra os movimentos sociais, os partidos de esquerda, toda a luta da classe trabalhadora, todo esse ambiente leva a gente ter que defender o PT, que sem dúvida é o partido de esquerda maior da América Latina, é o partido que a gente precisa ter de novo no poder no Brasil, governando o Brasil, claro, aprendendo com os erros, mas também tentando fazer diferente. Não tem como a gente governar diferente, tendo o presidente Lula novamente lá, se as pessoas votarem nos mesmos parlamentares. A gente precisa mudar o Congresso, a gente precisa mudar as assembleias, precisa mudar os governos também. Tem que ter uma conscientização coletiva e hoje, graças ao PT, a gente tem um acesso à informação muito maior. Agora a gente está aqui falando no YouTube e tem muita gente que vai estar no seu celular olhando ou acessando o Wi-Fi ou com o seu pacote de dados no celular. E tudo isso é graças à inclusão digital, ao acesso ao consumo. Democratização, né? Totalmente. As pessoas não ficam somente refém da grande mídia, da mídia que serve a interesses que não são interesses do povo. Agora, Marília, você fala dessa importância de se ter eleitores mais conscientes, das pessoas realmente voltar num outro tipo de congresso, de outro tipo de deputado, de senador, que realmente defenda o interesse popular. E a gente fica pensando, as pessoas, elas vivem nas cidades, nos municípios, né? O cotidiano dessas pessoas está no município. Hoje você está vereadora no Recife, eu estou aqui em Petrolina, e a gente fica pensando qual é o papel do vereador, que tipo de cidade, qual é o conceito de cidade que se deve pleitear exatamente para que as pessoas tenham qualidade de vida, mas também estejam empoderadas. Quais são os desafios do Recife hoje, na sua condição de vereadora? São muito grandes, e principalmente na condição que eu estou agora como líder da oposição, da bancada de oposição, e a gente sofre muita dificuldade, porque hoje no Recife nós somos 39 vereadores. Desses 39, a bancada de oposição tem 6 integrantes. Desses 6, nem todos
fazem, vamos dizer assim... Para assumir a frente mesmo. Não, e votam blocado com a oposição. Sim. Então, assim, é algo que enfraquece a nossa luta. Mas isso tudo se deve também a um problema sistêmico, é o rolo compressor, a falta de compreensão, muitas vezes, da população do papel do parlamentar, vinculam muito as ações do executivo com do parlamento, quando, na verdade, é importantíssimo que haja um parlamento independente, que a gente sabe que é algo raro, não só nos municípios, mas nos estados e no Brasil de uma forma geral. O parlamento, muitas vezes, é uma extensão da prefeitura. Né? Exatamente, chega lá, vira uma casa de protocolos. Inclusive, Sim. ano passado, eu fiquei muito indignada, tinha uma votação que a gente sabia que era complicada, que era um assunto que não era bom para a cidade, mas o prefeito queria porque queria aprovar, e terminou se aprovando a matéria. Eu levei um saco de carimbo lá para a Câmara e disse, pronto, podem ficar com esses carimbos de vocês aí, vocês carimbam tudo que o prefeito manda. Sim. Porque chega uma hora que dá uma revolta também, mas ao mesmo tempo compete ao vereador, que é o político mais próximo da população, e cada dia eu aprendo mais. Eu agradeço muito a oportunidade que o povo me deu de ter sido eleita 3 vezes, faz quase 10 anos que eu estou como vereadora no Recife, e de a gente estar próximo. O vereador é o político mais próximo das pessoas, então é nosso dever também trabalhar com esse tipo de conscientização, tanto nas campanhas quanto durante o mandato. Quantas mulheres, Marília? Desculpa. Hoje são 6. 6 mulheres vereadoras lá. É o mesmo número de mulheres da bancada passada e foi o maior número de vereadoras que o Recife já teve. Como é que você tem visto essa questão? Hoje nós temos mais campanhas, né, para a inserção da mulher na política, para assumir esse debate, assumir esses posicionamentos. Como é que você tem visto? Ainda está só no âmbito da campanha ou tem crescido mais essa presença no dia a dia das mulheres pleiteando o debate? Cresce. Agora, tudo isso é muito relacionado à nossa cultura. A gente não tem a cultura de sororidade, de a mulher se enxergar ou se sentir representada por outra, de ser solidária, as mulheres serem solidárias entre si. Isso são pequenas atitudes do dia a dia que a gente vê que reflete na representação também, que a nossa democracia uma reprodução da própria cultura machista, né, que se estabeleceu, muitas vezes um comportamento da própria... Paulo Freire já dizia, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Sim. Então, muitas vezes você vê assim, uma mãe com dificuldade, com menino no braço, sacola, não sei o quê, aí tem outra que, em vez de ajudar, vai e faz uma crítica ao menino que está desarrumado, ou a ela mesma, enfim. E isso tudo a gente acha que é besteira, mas não. É a falta de solidariedade que tem entre as mulheres, a falta de se sentir representada uma na outra. Então, acho que muitas vezes é isso. E também, claro, a dificuldade. Hoje eu estou aqui em Petrolina, eu tenho uma filha de 2 anos. E ela está em casa, está com outra mulher, está com minha mãe, que está cuidando dela. E as mulheres que estão na luta, estão no mercado de trabalho, precisam se ausentar de casa, sabem que arcam com um custo muito alto para isso, um custo social, um custo da própria culpa que a gente leva. Poxa, eu estou aqui, não estou... Será que eu estou sendo uma boa mãe? Que é mãe, você é mãe e junto vem a culpa, né? Assim, as mães que estão me escutando sabem disso. Então, tudo isso dificulta, mas ter um companheiro também que entenda que a mulher precisa se ausentar, precisa ter compromissos que não são em horários usuais de trabalho, que a política é isso. Então, tudo isso dificulta a mulher estar na política e mais, o ambiente é muito machista. Sim. Quando você não é filha de ou mulher de... no meu caso, eu tenho familiares na política, sim, mas eu conduzo minha atuação de forma independente, não sou, vamos dizer assim, não tem ninguém me carregando no colo. Pois é, então, com isso leva a gente... Estou no campo de batalha sem um homem para ser meu escudo, vamos dizer assim. Sim. Então, isso faz que a gente entre em embates com o machismo, que são muito grandes, mas a gente tem que resistir, inclusive para encorajar outras mulheres a terem essa mesma ousadia, porque a gente, quando invade os espaços que são
eminentemente masculinos, é um tipo de ousadia. Sim. O meu primeiro mandato lá na Câmara, sequer banheiro feminino tinha para as vereadoras, de tão poucas que eram. Então, a gente precisa disso, a gente precisa fazer isso aí, fazer também os debates internos dentro do partido, porque dos partidos de uma forma geral. Nós temos agora a primeira companheira presidente. Pois é, do nosso partido, eu acho que já é outra oportunidade que a gente tem de crescer mais na participação, porque o que a gente vê é que são candidaturas de mulheres que entram para construir, para fazer número, enfim, e não para ganhar de fato. E é bom que aqui em Petrolina a gente só tem uma mulher e é do PT também. Bom, eu lamento que tenhamos só uma, né? Mas pelo menos ainda bem que tem uma que é do Partido dos Trabalhadores. E cumpre bem o papel. Sim. Inclusive, entrando nessa questão sobre a mulher, sobre o gênero, toda essa questão de direitos humanos, pegando Pernambuco como referência, nós temos um estado onde a violência cresce bastante, uma expressão da fragilidade, né, do governo estadual, e quando você tem um estado de violência, você tem as minorias sendo prioritariamente atacadas, né? E aí, minoria aqui nesse sentido mesmo político, seja as mulheres, negros, LGBTs. Como é que vocês têm pautado essa questão? Inclusive o governador, diante do aumento da violência contra a mulher aqui do estado, o governador recomendou que as mulheres não saíssem sozinhas à noite. Então, assim, a culpa é do horário, a culpa é da roupa que a mulher usa. Ou do comportamento da mulher que vai ser imprudente. Exatamente, porque bebeu, porque foi para uma festa, porque estava se divertindo, porque saiu com um homem sem uma dama de companhia. Em que mundo a gente está vivendo? Sim. A culpa é do agressor. Então, assim, ou da política pública que não garante, né? Pois é de qualquer um, menos da vítima. Sim. A culpa é de vários outros atores, de vários outros fatores, menos da vítima. Essas questões relacionadas a direitos da população LGBT, essas questões raciais, como é que isso tem circulado dentro da Câmara de Recife? Eu te digo isso porque nós temos aqui na Câmara de Petrolina um perfil bastante conservador, inclusive permeado por um discurso neopentecostal, evangélico, muito forte e intolerante. Não que os evangélicos, né, de maneira generalizada, sejam assim, mas tem setores evangélicos extremamente radicais, né, no conservadorismo, e isso tem implicado, inclusive, no desrespeito, né, a direitos humanos diversos. Como é que está essa situação assim, no Recife? Como é que você tem se colocado? Extremamente difícil fazer esse diálogo lá no Recife. E recentemente mesmo nós tivemos uma polêmica que o Conselho, a criação do Conselho para discussão, promoção das políticas LGBT foi rejeitado. O projeto de lei que criava o Conselho foi rejeitado lá na Câmara. E o interessante é que o prefeito, na hora que tem interesse em aprovar os projetos dele, os projetos que ele quer aprovar, sim, ele coloca a base lá e passa o trator e manda e todo mundo vota sem questionar. Sim. Agora, com esse tipo de tema, não, diz não, cada um está liberado para votar de acordo com sua consciência. O que é isso? Ou seja, não é prioridade. Exatamente. Do executivo. Então, a gente tem um executivo que é conservador, que além de ter uma política que não é inclusiva, não universaliza o acesso à inclusão social como a gente defende, além disso, tem esse aspecto conservador. É só você olhar o primeiro damismo, eu costumo dizer, que foi implementado no Estado. A gente vê primeiras damas que são profissionais, que são médicas, que são advogadas, que são juízas, e dentro desse grupo político que comanda o Estado, elas são relegadas somente à primeira dama e estão ali fazendo um papel figurativo. Exatamente. Né? Marília, nós estamos vivendo esse ambiente, já que a gente tocou no ponto do conservadorismo, o ambiente do golpe contra o governo da presidenta Dilma não é apenas o ambiente do golpe contra o governo da presidenta Dilma. Né? Você tem várias outras motivações, inclusive relacionado ao grande capital, né? Mas nós temos dentro desse ambiente uma manifestação fascista, né? De muita violência e de muito ódio, né, no discurso. O PT está nesse meio, né, diante dessa situação, e aí existe aquela acusação dos setores mais, né, conservadores de que isso é resultado da política do PT. Né?
Só que a grande pergunta que... Culpa do PT. É, culpa do PT. A grande pergunta que precisa ser colocada nesse momento é ao próprio PT. Como é que o PT vai se colocar, né? Inclusive, o que é que a gente deve fazer dentro dessa conjuntura, no sentido de trazer o presidente Lula para o comando desse processo, mas a gente precisa tomar diversas outras decisões, né? Seja relacionado à reforma política, à questão da comunicação. Como é que você tem feito essa leitura da conjuntura nacional, inclusive com esse processo todo de judicialização, da perseguição mesmo, né, do judiciário, já que a gente tem a mídia e o judiciário, né, fazendo essa espécie de complô? Como é que você tem avaliado tudo isso? São muitos desafios que o PT tem a partir de agora, depois do nosso Congresso, depois que os diretórios municipais e estaduais já foram empossados, são muitos desafios. Entre eles está na mobilização da base, voltar a dialogar com a base. E eu, apesar de estar no PT há pouco mais de um ano, tenho me esforçado muito para fazer esse diálogo. Por isso que a gente está saindo do Recife, andando pelo Estado, não somente para denunciar as reformas que estão para acontecer, pedir que as pessoas se mobilizem, mas também para que a gente fale com os companheiros de cada região da importância de a gente fomentar candidaturas, para não somente a gente chegar, ter figuras que vão ser candidatas e de repente a gente fazer uma aliança para que essas pessoas sejam eleitas. Não, a gente tem que ter candidatos e ajudar as candidaturas, e ajudar, eu digo ajudar ideologicamente, no discurso, na mobilização, de alguma maneira. E devolver um processo de militância, de exatamente, fato, né? Exatamente. A gente não dá para se render ao sistema. Não dá mais. A gente já viu que não dá certo, a gente está vendo agora que não dá certo, que dá para fazer diferente. A gente tem que jogar o jogo por outra regra. Não dá para jogar o jogo com a regra do PSDB, com a regra do PMDB. A gente tem que jogar o jogo que a gente sempre jogou, na nossa regra de sempre. Então, se a gente tiver uma candidatura a governo do Estado, tem que ser uma candidatura militante, uma candidatura com candidatos nos municípios, nas regiões, que vão levar o discurso do PT, o projeto do PT, vão conquistar esses votos, que não são somente votos que vão estar ali na urna, mas são votos que vão construir um projeto junto conosco. Então, é isso que a gente precisa fazer. E com isso eu tenho certeza de que a gente vai aumentar a bancada na Assembleia, vai conseguir eleger deputados federais, que na passada nós não conseguimos, sim, e deputados federais, deputados estaduais, que são de fato comprometidos com a classe trabalhadora, como a gente sempre teve. Essa pergunta já foi feita pela imprensa diversas vezes, né, a ti. Primeiro que você tem um posicionamento de que o PT deve ter candidatura própria. Sim. Né? A pergunta que eu vou colocar são duas, na verdade. Uma, o PT tem que ter candidatura própria. Né? 2, se essa candidatura própria sinalizar para o teu nome, né? Qual é o posicionamento? E o que é que significa Marília Arraes, uma candidata dentro de um Estado, na situação em que se encontra, mais uma candidata jovem? Qual é o papel da juventude dentro de um processo desse hoje? Eu defendo, Gilmar, que a renovação não se dá somente na idade. A gente tem que dar oportunidades para quadros que são militantes serem candidatos. Agora, eu particularmente vou defender o projeto que o PT representa, seja lá como for preciso. Se for necessário que haja uma candidatura a governo, a gente vai. Se tiver que ser candidatura a deputado, seja lá federal, estadual, a gente vai também. A forma como for contribuir melhor, que for unir também o partido, que é importante a gente dizer que o PT hoje é um partido que tem uma unidade, claro, não tem um coronel que chega e diz vai ser assim, vai ser assado, mas a nossa militância, os nossos quadros, os nossos dirigentes entenderam que a gente precisa, sim, precisa ter a gente tem mais convergência do que divergência entre si. Então a gente precisa se entender e aí caminhar para um projeto nosso. Então isso existe dentro do PT hoje. Se for preciso para unir, a gente encara qualquer tarefa. Eu acho que a juventude é importante, sim, que se engaje, que tenha candidaturas jovens, tanto é que o PT é um partido que tem as cotas para que a juventude ocupe os espaços, e que a política não só se renove na idade, porque tem muita gente que tem pouca idade, mas que faz uma política antiga, uma política que não é
não é a política que a gente precisa fazer no momento atual. Então, que a gente tenha novos quadros, independentemente de idade, disputando, acreditando no legado do PT, acreditando que a gente pode fazer diferente, que a gente não precisa se render ao pragmatismo e que esse é o momento de a gente retomar. Se a gente não tomar essa atitude agora, aí sim, aí é que o futuro do Brasil fica mais complicado de a gente explicar. Até você que é historiador, como é que vai explicar no futuro se a gente agora não tomar uma atitude como essa, né? Continuando sobre essa questão da cidade, você vereadora no Recife, eu aqui em Petrolina, esses setores da direita que está lá no Recife, né, apesar de estarem no PSB, que tem uma tradição de esquerda, mas o comportamento é de direita, e a direita que está aqui em Petrolina, eles resolveram utilizar essa expressão do novo. Né? Agora você tem uma novidade que é o jeito de governar deles. Lá você tem um novo Recife, aqui nós temos um novo tempo. Né? O que é que tem de novo ou o que é que tem de velho nesse novo no Recife? Porque aqui a gente tem um monte de problemas e são bastante antigos. Né? Lá no Recife a gente está vivendo uma situação complicadíssima, que é a entrega do planejamento urbano para a especulação imobiliária, para as construtoras. Inclusive, essa semana teve um pacote de maldades que foi votado na Câmara e nós da oposição tentamos de tudo, fizemos um debate exaustivo lá sobre isso, porque o Novo Recife, inclusive, coincidência ou não, é o nome do projeto que vai tentar transformar aquele cais Estelita quase que numa Miami Beach. É um negócio assim absurdo de se construir 12 torres, fazer o estacionamento para 5 mil carros. 5 mil carros da população da cidade, só ali naquele cais, sem nenhuma condição. E negando toda a mobilização social que foi feita nesse mobilização social, patrimônio histórico também, senão já teria saído esse negócio. Agora o Ministério Público Federal também está tentando defender o patrimônio histórico dali daquela região e tantas outras questões que a gente aborda ali, que poderiam ser feitos ali. Tem muito além do abandono e das torres, tem muito que pode acontecer ali naquele espaço. Então, e agora a gente viu um pacote de maldades ser votado lá. Por exemplo, a renovação e prorrogação das autorizações, das concessões de alvarás para construção de projetos, que beneficia diretamente o projeto Novo Recife. Outro ponto que foi votado lá, aumentou o gabarito mínimo, o gabarito máximo de prédios que podem não ter elevador, que não precisam ter elevador. Hoje, até 3 andares não precisa colocar elevador. Sim. E agora se aprovou na Câmara um projeto que aumenta para 5 andares. Aí dizem, não, mas é para poder construir Minha Casa Minha Vida lá. Sim, Minha Casa Minha Vida, então prédio para pobre pode não ter elevador, mas né? Aí eles poderiam seguir o modelo do Minha Casa Minha Vida, né? Que são apenas um, na verdade, né? Apenas um andar. Você pega o modelo realmente do Minha Casa Não, Minha aí Vida. Argumentam que não tem espaço, que terreno na cidade é caro e não sei o que e tal. São argumentos assim. Inclusive, eu fiquei tão triste depois dessa votação. Teve outro, vou voltar a essa parte. Teve outro que era que a prefeitura não vai fiscalizar mais da porta para dentro dos empreendimentos, só da porta para fora. Da porta para dentro é o Conselho de Arquitetura. Ou seja, você vai poder fazer um apartamento sem as especificações mínimas. Diminuiu também o número de vagas em garagem que poderia ter. Assim, foi algo terrível. Acho que foi elaborado pelos construtores, pelos donos de construtoras. Eu fiquei assim, eu disse, dizer para o povo do Recife, olha, como João Cabral disse, morte e vida Severina, é a parte que te cabe desse latifúndio. Sim. Nem largo, nem fundo, é a parte que te cabe desse latifúndio, é o que tem para você, são as migalhas que sobraram e acabou-se. Então, agora, Marília, é interessante, porque no Recife, diferente de Petrolina, não existe uma família só, né, determinando a política, você tem uma certa rotatividade ali, mas a forma de governar parece que mantém o mesmo, né, perfil. Tipo, aqui em Petrolina nós temos a família Coelho, que determina ou
o que eles entendem por setor progressista ou setor mais conservador, né? Mas eles estão sempre nesse processo de determinação. Agora, no caso do governo do Miguel Coelho, esse slogan do Novo Tempo mantém toda essa relação um tanto promíscua com a Câmara Municipal, ou de subserviência da Câmara Municipal, ou de lotear, né, cabos eleitorais na prefeitura. Você tem diversos diretores, gerentes. Você pergunta assim, mas qual é o papel, né, desse cidadão dentro da administração pública, né? Você tem ali uma verdadeira, um parasita, né, sugando o recurso público. E mais, né, nós temos uma tendência aqui de privatização ou de desconfiança com o uso do recurso público. Tipo, nós temos empresas aqui que estão prestando serviço de transporte escolar sem processo licitatório, né, com carros em situação irregular, carros que comprovadamente estão lá registrados como não adequado para transportar criança, e são diversos, né? Então, esse discurso do Novo Tempo, e aí deve ser a mesma coisa do Novo Recife, acaba ficando muito numa espécie de jogada de marketing, né? Para tentar ludibriar, né, de alguma forma a população. Fora a questão da especulação imobiliária, né, que é muito forte aqui no município também. Infelizmente, Gilmar, esse problema que você relatou aí não é exclusivo de Petrolina, não é exclusivo do Recife. A gente precisa mudar o sistema político para que as eleições, o eleitor se posicione, escolha seus representantes de outra maneira e não simplesmente da forma como está, para que o financiamento das campanhas também se dê de outra maneira. É muita coisa que precisa mudar, porque isso não é um problema exclusivo daqui, ou do Recife, sim, ou de Olinda, ou de qualquer outra cidade do Brasil. Isso existe em todo canto e é muito triste. Isso passa de como o eleitor escolhe seu representante. O que é que determina essa escolha, o que é que determina a quantidade de votos e como esse representante escolhido pelo povo vai dar seu voto lá dentro da Casa Legislativa, porque o povo tem que pensar o seguinte: o mesmo critério que eu usei para dar meu voto àquele parlamentar, esse parlamentar que está lá me representando vai usar para dar o voto ao prefeito. Exatamente. Então, é esse o problema, não é uma questão de família ou de grupo político, infelizmente. Eu brinco sempre assim que nós no Brasil ainda temos, na nossa mentalidade, uma preferência pela monarquia, né? Apesar da gente ter república, da gente ter presidencialismo, essa coisa toda mais democrática, no comportamento nós somos monárquicos. Não é à toa que a gente tem rei em tudo quanto é lugar, né? Desde rei Roberto Carlos, rei do Baião e tal, essas coisas todas. Mas veja só, quando se pensa no parlamento, o parlamento é a representação do processo republicano, do processo democrático. E, na verdade, nas eleições as pessoas priorizam votar no prefeito e votam em qualquer vereador, né, de qualquer maneira, né, porque não importa muito o parlamento. Talvez por isso a gente tenha o reflexo de uma política tão precária, né, nas nossas cidades. Né? Isso, e é um desafio para a gente que está em a desvalorização do voto no parlamento tem que mudar, as pessoas têm que votar de forma diferente, senão a gente não vai ter governos diferentes, a gente não vai ter esse tipo de rolo compressor, de pressão nas casas legislativas. Acontece em todas as esferas, em todas as cidades. Então, enquanto as pessoas não escolherem bem, porque se as pessoas escolherem de forma altiva, de forma independente, o seu representante, é dessa maneira que seu representante vai atuar lá dentro. Se não atuar dessa maneira, na outra, depois de 4 anos, adeus. Exatamente. A política, ela foi criminalizada, né? Ou nós temos... O que é muito interessante para a elite, que as pessoas acham que política não presta, né? Exatamente. Que tudo que é gerido pelo Estado é incompetente ou tem corrupção. Sim. E tal. Tudo isso é muito interessante para criar um ambiente para eles dominarem. E aí o trabalhador, a trabalhadora, o jovem que está na periferia ou em outros ambientes, eles recepcionam esse tipo de informação e reproduzem, né? Qual é o papel hoje, né, que cada cidadão deve assumir, principalmente numa conjuntura extremamente delicada como essa, né,
e uma conjuntura onde os sindicatos, os movimentos sociais têm convidado para as ruas, né? Qual é o caminho que você acredita que é importante trilhar para que a gente tenha no Brasil uma volta de uma cidadania, de uma soberania, de uma autoestima que foi tão estimulada nos governos Lula e Dilma para a classe trabalhadora? Eu sempre converso muito, ano passado, durante a eleição, eu dizia muito às pessoas que era muito bom esse ambiente que se criou, que a mídia, que se tentou criar, de que nenhum político presta, não gosto de política, não quero falar de política. É muito propício para que a elite domine, porque os banqueiros, os industriais, os empresários, eles têm seus candidatos, eles trabalham para eleger seus candidatos. O povo tem que fazer o mesmo, e o povo é a maioria. A gente precisa ocupar a maioria dos espaços. E a gente só faz isso quando cada um e cada uma se conscientizar de como deve votar. E eu não digo só assim, vender o voto. Vender o voto é algo gravíssimo. Agora, é a valorização do voto, que às vezes você não vende, não troca, mas diz, não, eu vou votar em fulano porque ele malha comigo na academia. Exatamente. Eu vou votar em fulano porque eu joguei dominó com ele é gente boa e tal, tomei uma. Então, assim, a valorização do voto, eu acho que as pessoas precisam entender melhor a importância disso. Colocar como projeto de sociedade, um projeto de vida mesmo. Reclama do Congresso, reclama das casas legislativas, mas aí dá o voto dessa maneira. Aí termina naquele show dos horrores que a gente viu, que foi a votação do impeachment. Aquilo ali foi deprimente. Eu assisti assim... Não era nem com o resultado, era com a forma como estava se dando. Me senti agredida como brasileira. Então, não tem como querer que a política seja diferente se a gente não vota. A gente tem a oportunidade de votar, até agora, né? Apesar do nosso voto ter sido desrespeitado, mas a gente espera que tenha eleição ano que vem. Então, a gente ainda não perdeu esse direito de votar. Está nas nossas mãos. Bom, companheiro, então chegamos, né, ao final desse bate-papo que eu adorei. Eu não sei se você gostou tanto quanto eu gostei. Gostei muito do Inclusive, café também, viu? esse café aqui, né, do Café de Bule, agradecer, né, ao Café de Bule, agradecer a Chico Egídio, Lisandra, a esse projeto lindo que é o Projeto de Raízes. É um projeto, na verdade, aqui do Espaço Janela 353 que traz cinema para a população, né? Então é maravilhoso agradecer esses companheiros, as companheiras, a você que esteve com a gente e dizer que esse é o primeiro, né? A gente vai estar apresentando outros conteúdos, outros programas, outras entrevistas, tá? E Marília, sucesso, viu? Aí no Recife. Obrigada. Desafio grande. E eu espero que estejamos aqui em 2019 com a governadora do estado de Pernambuco. Vamos ver. Eu que Desafio agradeço. colocado. É muito bom chegar aqui nessa cidade maravilhosa que é Petrolina e encontrar companheiros tão combativos e que representam tão bem o nosso partido como você. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje, de a gente poder colocar um pouquinho das ideias, das opiniões para o pessoal assistir. Já vi que é muita gente que lhe assiste, então é uma boa oportunidade. Bem menos que você. O povo que lhe segue. Quem quiser, quem estiver assistindo aí, quiser seguir lá o Facebook, entra lá, Marília Arraes, procura a gente, segue, manda mensagem, acompanha o que a gente tem feito. A gente sempre está postando os lives lá, postando o que a gente tem feito ao vivo, ou gravando, foto, notícia, a gente está sempre colocando. Inclusive, parabenizar a tua equipe que está aqui também, e um pessoal muito bacana. Obrigada. A minha equipe que está aqui também, que é um pessoal também, que tem sempre cobrado, fala da gente. Tô querendo importar o pessoal lá para o Recife também, para dar uma força para o mandato. Vamos fazer esse intercâmbio. Viu? E acompanha a gente lá, tem o Instagram também, segue lá Marília Arraes e vamos debater, vamos construir, que 2018 está aí, a gente tem que lutar esse ano por diretas. Não pode admitir que esse Congresso que está aí eleja indiretamente um presidente. Imagine qual é a criatura que vai ser eleita, que vai sair dessa eleição indireta. Então, a gente não pode admitir que o futuro do Brasil seja definido dessa maneira, não pode admitir que um governo que não foi legitimado pelo voto popular faça as mudanças definitivas que vão impactar na vida das próximas gerações, como são essas reformas. A gente não pode permitir que isso aconteça, que esse governo faça isso. E só depende da gente. Vamos se mobilizar por rede social, na rua, na escola, conversando, levando a informação e dar o recado que quem votar não volta. Maravilha. Vem cá para eu te dar um abraço, então. E a gente tomar esse cafezinho.